E aí, seja muito bem-vindo ao Blá 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 Tributário. Vou conferir se a câmera está funcionando. Aparentemente está funcionando. Como vocês podem ver, o tema é esse. Eu vou ficar falando de reforma tributária porque eu estou fazendo uma optativa dela. Eu tenho uma matéria daqui a alguns dias sobre essa tal reforma tributária. A prova daqui a algumas horas. Às 5 horas da tarde eu tenho uma prova. E bom, por que eu tô falando disso? Uma coisa que vai impactar mais gente, mais pessoas, hoje em dia, ainda mais no mundo atual, com a reforma tributária, que começa ano que vem, período de transição, são os contratos. Como assim contratos? Né? Vários são os contratos. Você tem o comutativo, por exemplo, compra e venda, mas eu vou falar especificamente do contrato de locação. O que é contrato de locação? Você tem o locador, eu tenho esse óculos, eu tenho 2 óculos. Pronto, 2 óculos. Aí um óculos sobrou. Eu pego esse e falo, olha, toma aqui pra você. Você pega esse óculos. E você nesse momento é o locatário. Você me paga mensalmente. E me pagando mensalmente, você pode usufruir desse bem que é de minha propriedade. O que acontece hoje em dia? Por exemplo, você vai alugar um caminhão, como é que chama? Monk, ou uma retroescavadeira, um trator. Esses bens móveis, vamos deixar os bens imóveis para lá, mas vou falar dos bens móveis que hoje em dia é mais comum. Você aluga carro, você aluga celular, você aluga bicicleta, você aluga muita coisa. Hoje o aluguel ele torna mais fácil com que as pessoas tenham acesso a alguns bens, né? Porque ele é mais barato você alugar um carro do que você comprar, naturalmente. O que vai acontecer? O que acontece hoje em dia, na verdade? Deixa eu pôr o óculos aqui. Mas o que acontece hoje em dia? O contrato de locação de bem imóvel, no artigo 3º da Lei Candir, que é a lei de semestre, que é a Lei 86, Lei 89 de 96, alguma coisa do tipo. O ICMS, lá no artigo 3º, inciso 8º, ele não incide em contratos de arrendamento mercantil. O que é arrendamento mercantil? Arrendamento mercantil você vai dividir em 2 coisas. A primeira parte é o leasing, que necessariamente significa locação em inglês. O leasing financeiro e o leasing operacional. Leasing financeiro é o seguinte: você vai alugar um caminhão por 2, 5 anos. Vamos por 5 anos. Você vai pagar 10 mil por mês para ter o aluguel dos caminhões. No fim do contrato, você tem a opção de compra de comprar o caminhão, que você já alugou 5 anos, e abater do valor que você vai comprar o caminhão tudo que você já pagou. Então você pega o valor de mercado, subtrai o valor das mensalidades, por assim dizer, que você pagou todo mês. E você consegue, você pagou por 5 anos um caminhão de R$1 milhão, você pagou por 5 anos, vai dar 60 meses, pagou 10 mil por mês, vai dar 600 mil reais, falta 400. Disso você vai tirar, desses 400 mil que faltam, você tira o quanto o caminhão depreciou, e você coloca o atual valor. Vamos supor que o caminhão valendo 700, 100 tera 100, e você compra. Isso é o leasing financeiro. Leasing operacional é outra coisa, você ainda vai ter essa opção de compra, mas, todavia, entretanto, não vai abater do valor que você pagou. Ou seja, o leasing operacional ele é só uma característica para que você consiga diferenciar quando você está simulando um financiamento e quando é um aluguel de fato. E o que vai acontecer? O que acontece hoje? Não há incidência em nenhum dos 2 leasings, né? Não, tanto no financeiro quanto no operacional, não tem incidência de ICMS atualmente. Isso por algumas decisões do STF, algumas não, uma, né, do ICMS importação, e era leasing internacional, acho que é tema 297, para quem quiser ver. O tema 297 do STF fala isso. Ou seja, o ICMS só incidia de fato, você só pagava ICMS, você só ia pagar ICMS
Aliás, hoje ainda, você só paga ICMS quando você realiza a circulação da propriedade. Quando você transfere a propriedade do bem imóvel, do caminhão, do carro, independente do que, para a pessoa. Ou seja, não importa se é leasing financeiro, leasing, entendeu? Não importa essa distinção contábil. Acho que essa distinção serve só para você conseguir determinar melhor se ativo é permanente, se ativo circulante, né? Se é imobilizado, se não é. Bom, como vai ficar com a reforma? A reforma, ela tem umas disposições, agora não lembro perfeitamente, acho que era 125 a 130, ou 195 a 200. A DCT, ela tem esses artigos e vai falar, ano que vem vai começar a vigorar os dois sistemas. Como? Vai abaixar a alíquota do ICMS, eu estou pensando só no IBS, no caso. Vai abaixar a alíquota do ICMS, vai aumentar a alíquota devagarzinho do IBS, isso até 2032 é o plano deles. E aí, uma hora, isso é para você conseguir calcular bem a alíquota, calcular bem o quanto cada um vai pagar de imposto, né? E para você não fazer com que o Estado arrecade menos. O Estado não quer arrecadar menos, não é mesmo? Então, tipo, você deveria, aí, né, o Estado continua arrecadando muito. Ou seja, você vai vigorar ao mesmo tempo duas situações. Como é que vai acontecer no aluguel de um caminhão, por exemplo? No aluguel do caminhão, você vai ter, você não vai pagar ICMS de fato no aluguel. Então vamos dividir em dois momentos. O momento da prestação continuada e o momento da circulação da propriedade. No momento da prestação continuada, vai incidir IBS todo mês, porque o artigo 3º da LC 214, ele deixa claro que contrato de locação é uma das hipóteses de incidência, é um dos fatos geradores. Vai incidir sobre, o IBS e a CBS vão incidir sobre contratos de locação. Mas o ICMS, que você não paga, mas ele ainda existe. Você está isento, mas ele existe. Então, nessa primeira situação em que a locação é de fato locação, você não vai pagar ICMS e você vai pagar IBS. Porque todo mês o valor da locação que cai na conta do locador haverá de se incidir um percentual de ICMS. Acho que é 0,9%, não lembro direito. Então, o segundo momento, na compra. Vamos supor que você está nessa ideia da locação, leasing, tem uma opção de compra para você comprar o caminhão no fim do contrato. No fim do contrato, você vai descontar a depreciação, você desconta quando você já pagou. Você tem que pagar mais 100 mil. Isso que você tem que pagar mais 100 mil vai incidir o quê? ICMS, IBS. Ou seja, é o normal para tudo. Os contratos vão ser normais para tudo. O fato gerador é o mesmo para os dois. Quanto for o mesmo para os dois? Em um, circulação de mercadoria. No outro, prestação onerosa. Então, não tenha medo, vai manter mais ou menos o mesmo valor, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Um pouquinho menos é difícil. Mas era basicamente isso que eu queria falar hoje. Eu digo isso porque, para não se desesperar, é só uma substituição. Não é um imposto novo. É mais, claro, a base é muito mais ampla, as hipóteses de incidência maiores, na mercadoria, serviço, fechou. Nota 1000. Todavia, entretanto, a gente tem que pensar em como isso vai impactar a nossa vida, em como isso vai impactar na relação com o Estado, afim. De qualquer modo, deixa seu joinha aí. Valeu!